Bom dia, gente, tudo bem? Hoje, dia 8 de abril de 2025, aqui em Utah, nos Estados Unidos, agora são 10 horas da manhã. Temperatura de hoje, 14 graus, o sol está aparecendo. E a cotação do dólar hoje, 5,97. Falta 3 centavos para chegar nos R$ 6. Caro, né? Tô achando bem caro isso. Bom, vamos a mais um vídeo da minha história aqui nos Estados Unidos. Eu vou fazendo o vídeo assim, eu vou lembrando das coisas e vou falando, tá? Porque às vezes eu gravo o vídeo, e quando eu tô gravando eu lembro de outra coisa, preciso falar disso no próximo vídeo. Vamos lá? Marlene, um beijo para você, viu? Dei uma sumida. Sabe o que aconteceu, gente, que eu sumi? Fiquei meio triste esses dias. Quando eu dou uma sumida assim, ou é porque fiquei muito triste, aí eu me isolo, não falo mais nada para ninguém, ou eu tô ocupadésima, estudando, fazendo minhas coisas por aqui, né? Primeiro motivo que eu fiquei triste, a Taiga morreu. E agora nós temos 6 peixinhos betas, todas fêmeas, no aquário. Tem a família do Tilicum, né? O Tilicum Family e os Thundercats. Depois eu vou filmar para vocês para mostrar, tá? Eu fiquei triste porque, número 1, a Taiga morreu. Número 2, meu filho está viajando a trabalho. Ele viajou para o Tennessee, bem ali na fronteira do Mississippi, e teve um hurricane there, um furacão. E esse furacão estava chegando perto dele, e a gente começa a ver as notícias aqui, o mapa, rastreando o furacão que estava para chegar, e eu fiquei assim apavorada. Eu falei, ai, minha Nossa Senhora, só me faltava essa. Aí eu não conseguia falar com ele direito, e você vê as notícias das pessoas resgatando os animaizinhos, da destruição que causou, e mãe só pensa coisa ruim, né? A gente não consegue ser positiva nessa hora. Eu pensava assim, ai meu Deus, ele deve estar, por isso que ele não está me mandando mensagem, aconteceu alguma coisa. Esse foi o segundo motivo. Mas aí a mãe natureza foi muito generosa e Deus ajudou, o furacão desviou. Mas mesmo assim morreram algumas pessoas, as pessoas tiveram as casas destruídas, isso me fez mal, né? Terceiro motivo, quando eu estava lá na Califórnia, eu eu fiz um amigo no Tuscan Ridge, o apartamento que eu estava morando. Lembra que eu aluguei o apartamento 2 semanas antes das minhas crianças chegarem? Aí lembra que eu postei no grupo querendo uma mesa, né? Aí o Fernando, o marido da Rocio, apareceu. Ah, eu vou buscar mesa para você. Ele foi buscar a mesa lá na casa da Cíntia e levou lá para mim no apartamento. Mas a mesa era muito pesada, e eu estava sozinha, eu não conseguia descer a mesa do truck junto com ele. Aí tinha um rapaz, um homem, que morava bem de frente no apartamento comigo, né? Aí um homem 4x4, assim, bem grande. Ele falou: vocês precisam de alguma ajuda aí? Eu falei: se você puder ajudar. Aí, super forte, tirou a mesa, carregou lá. Aí, porque aqui nos Estados Unidos, quando você vai mudar para um apartamento ou para uma casa, assim, os vizinhos ficam tudo meio de olho, né? Quem será que é? Não sei o quê. Aí eles trazem biscoito, trazem bolo, para dar as boas-vindas para você, né? E esse vizinho que ajudou a gente a descarregar a mesa, ele falou assim: e aí, você está mudando de onde? Do Brasil. Nossa, longe, né? E cadê o resto das suas coisas? Eu falei: eu não tenho nada ainda, só essa mesa e o colchão. Nossa! Aí eu falei: mas meus filhos estão chegando semana que vem. Mas você não tem nada? Eu falei: não. E eu só tinha a mesa mesmo, que eu tinha acabado de ganhar, o colchão e minhas 4 malas do Brasil lá, né? No porta-mala. Aí ele: você tem uns banquinhos para a gente sentar na varanda? A gente usa as cadeiras da mesa. Ele: não, eu tenho 2 banquinhos lá em casa sobrando, eu vou te dar. Acho que ele não queria mais os banquinhos, aí resolveu me dar, sei lá. Aí ele falou assim: o que você vai fazer à noite? Eu falei: não vou fazer nada, vou ficar por aqui. Ele: eu vou vir aqui então, eu vou fazer uma torta, eu vou vir aqui e a gente vai conversar. Eu falei: tá bom então. Aí eu agradeci o Fernando, eu falei: obrigada, você viu, já fiz 2 amigos hoje, né? Eu tô feliz. Aí à noite, o moço foi lá na minha casa, levou a torta, levou os 2 banquinhos, levou ferro de passar roupa, levou uns copos, levou toalha para colocar na mesa, sabe? Levou pano de prato. O nome dele era Adrian. Era Adrian. E a gente acabou ficando amigo. Esse Adrian, ele era veterano de guerra. Ele participou da guerra do Irã, do Iraque e do Afeganistão. Mas uma pessoa assim super agradável, super disposta a ajudar, e ele já estava aposentado porque ele tinha PTS. O que é PTS? É Post Traumatic Stress. É estresse traumático pós-guerra, né? Eles voltam assim com
muitos problemas mentais. É tanto que esse dia que a gente ficou conversando lá na varanda do meu apartamento, ele não pode sentar assim, por exemplo, a varanda tinha vista aqui, né? Ele não pode sentar de costas para a vista, né? E ficar olhando para mim. Não, ele tem que sentar de costas para a parede e ver tudo aberto, assim, como se fosse uma defesa, né? Se ele escutava, por exemplo, assim, barulho de ambulância, um carro muito barulhento com o motor que passasse. Eu lembro que teve o 4 de julho, que soltou fogos, ele ficou todo perturbado, sabe? Então, 3 vezes por semana, ele ia para o Centro de Ajuda aos Veteranos fazer terapia e ele já estava aposentado. Ele fazia alguns bicos, assim, de trabalho. Às vezes ele ia dar uma palestra em algum lugar, às vezes ele trabalhava de Uber. É muito triste a vida dos veteranos aqui, viu? Muito triste, porque eles vão para a guerra, põe a vida deles em risco, se afasta da família, sabe? Nem sempre, depois que tudo passa, eles ficam meio de lado, sabe? É muito triste isso, é muito triste. Enfim, aí a gente ficou amigo. Minhas crianças chegaram e eu falei para ele: ai, minhas crianças vão chegar amanhã, você quer ir comigo buscar eles? Ele: ai, eu não posso, que eu vou ter terapia. Eu falei: ai, tudo bem. Aí ele foi para terapia, eu fui buscar os meus filhos. Quando a gente chegou, né? E eu avisei o Max, né? Avisei, não, eu pedi, falei: Max, amanhã eu vou buscar os meus filhos. Já tá sabendo, já te avisei, né? Eu vou faltar amanhã, mas depois. Ah, tudo bem. Aí ficou combinado. Eu fui lá buscar meus filhos lá em Newport Beach, voltei, a gente almoçou no Max, estava lá o Max, o Dan, lembra do Dan, o cara que limpava a piscina, que ficou afim de mim? E todo mundo achou meus filhos muito bonitos, e falou assim, Ângela, nossa, eles estão crescidos já, porque eu falava minhas crianças, né? E a gente almoçou, eu falei, Max, eu vou levar as crianças e já volto. Ele falou, não, 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 você tira o dia de folga, faz 3 meses que você não vê suas crianças, pode tirar o dia de folga e ficar com eles. Aí eu, ai, obrigada. Aí a gente chegou lá no apartamento, eu descarreguei as coisas, vamos para a piscina conversar, que já estava calor, né? Aí a gente foi para a piscina, eu e os meus filhos, né? Aí eu vi o Adrian chegando, vai lá correndo, meus filhos chegaram, vem aqui na piscina com a gente, não sei o quê. E a gente ficou na piscina conversando, e ele contando as histórias de guerra dele, é muito, assim, interessante, né? Ele contou da história dos amigos que ele perdeu na frente dele. Imagina, você está num combate de guerra, seu amigo leva um tiro, você tem que sair arrastando ele pelos pés, assim, salve-se quem puder. E, nossa, é triste, é triste. Aí ele conta quantas pessoas ele viu morrer e quantas pessoas ele matou também, né? Muito triste isso. Aí ele perguntou: o que vocês vão fazer hoje à noite? A gente, nada. Ah, vocês vão vir na minha casa. Eu vou fazer uma janta hoje, vou fazer um jantar e vocês são meus convidados. Aí eu já fiquei, o que a gente precisa levar, né? Eu dura, que não tinha nem um tostão furado, nem costurado. Não, nada não, Ângela. Eu falei, nem bebida não. Eu, ai, graças a Deus. Ai, que bom, hoje a gente vai ter comida free, né? E vamos ter. Aí eu falei, ai, que bom, meus filhos já chegaram assim num clima super legal, né? E chegamos para jantar na casa dele. E o apartamento dele, uma graça. Ele tinha um monte de medalha, assim, um monte de troféu, né? Aí ele botou a farda dele num quadro que tem um monte de decoração. E o jantar foi maravilhoso, sabe? Ele fez uma carne assada lá com aspargos e refrigerante. Depois ele fez uma mousse de chocolate. Minhas crianças adoraram ele. Eu falei, ai, que bom, já tem um amigo aqui. Nem tudo tá tão ruim, né? Depois meus cachorros chegaram, ele ajudou e ele era uma pessoa muito, muito, muito sozinha. Então, sempre que eu ia passear com os cachorros, eu falei, Adrian, would you like to go for a walk? Quer caminhar comigo? Sim. Ele ia caminhar com a gente, com as cachorras. A gente chamava ele para ir para a piscina. Às vezes a gente ia caminhar à tarde e chamava ele também. E ficou assim, família, né? Aí ele já sabia da minha situação, né? E ele também tinha me contado a história dele, que ele era um veterano de guerra e ele estava fazendo terapia e piriri parará, e tudo bem. Aí tinha minha amiga Cíntia, lembra minha amiga Cíntia, que é a esposa do Paulo, né? E quando as minhas crianças chegaram, a Cíntia fez um almoço pra gente lá na casa dela. Aí uma fofa, Cíntia, eu falo com ela até hoje. Aí eu e meus filhos fomos lá almoçar na casa da Cíntia, né? Uma fofa, todo mundo deu as boas-vindas e até aí tudo bem. Passou um tempinho, a Cíntia ia fazer uma feijoada, né? A Cíntia, ela faz parte de uma igreja aqui não, né? Lá em Califórnia, uma igreja evangélica. Ela falou, ai, Ângela, vai ter uma feijoada, você gostaria de ir? Aí eu falei assim, ai, Cíntia, eu acho que eu não vou não, né? Quanto que é o ingresso? Ela, é $30, mas eu vou pagar para você e para os seus filhos. Aí eu, ai, $90? Eu falei, ai, se você pagar para mim, eu quero.
Ela, então, vai ser $30 e você já está convidado, tá? Eu já vou deixar seus convites certos e você pega lá no dia. Falei, tá bom. E no meio da semana, quando a gente vai para a piscina, eu estava passando lá na frente da casa do Adrian, eu vi ele na janela, falei, e aí, quer ir na piscina com a gente? Vamos. Ele, eu vou. Aí ele perguntou o que a gente ia fazer domingo, né? Eu acho que ele estava tendo meio crise, assim. Ele, o que vocês vão fazer domingo? Falei, a gente vai ter uma feijoada de uma amiga minha que convidou da igreja dela, é comida brasileira, é feijoada e bebidas à parte. Aí eu convidei ele, né? Porque eu vi que ele estava procurando alguma coisa para não ficar sozinho no domingo. Aí ele falou: se puder, eu gostaria de ir, sim. Eu falei: olha, é $30 e bebidas à parte. Ele pode me pôr que eu vou. Eu falei: tá bom, então ficou combinado a gente na feijoada. Aí eu mandei mensagem para Cíntia, eu falei: Cíntia, sabe aquele meu amigo veterano de guerra, o Adrian, não sei o que, não sei o que, não sei o que? Ela, sei sim, eu falei: eu convidei ele para feijoada. Ela falou assim: tudo bem, você falou para ele que é $30? Eu falei, dela, tudo certo. Porque aqui não é quando tem uma festa, assim, você fala, posso levar o meu amigo, que vai levar meu primo, que vai levar o tio. Não, não é assim. Uma coisa que eu gosto dos Estados Unidos aqui é isso, sabe? Bom, chegou o domingo, o dia de ir para a feijoada. Eu e meus filhos, a gente se arrumou e a gente falou para ele, falou assim, olha, vai ser 11 horas, a gente passa aqui, né? Que era de frente, assim, né? Então a gente chegou lá, e aí, vamos? Ele, vamos, ele todo animado, que ele ia comer comida brasileira. Eu já tinha mostrado a sós, ele, parece muito bom, né? E a gente chegou lá na feijoada, tinha barraquinha, né? Com a recepcionista, a mulher que estava contando a barraca, que para variar era uma mimosa. As mimosas, elas me amam, né? Então a gente chegou lá, ela, oi, Ângela, tudo bem? Ai, que bom que você está aqui, né? E você trouxe seus convites? Eu falei, não, a Cíntia já deixou pago para mim. Eu não estou vendo nada aqui, um minutinho. Aí ela começou a ver, não tem nada aqui ainda. Eu falei, mas ela falou que deixou pago na recepção. Eu não vi, só um minutinho. Aí ela começava a atender todo mundo que ia chegando. Todo mundo que ia chegando, a gente ficando para trás. Aí eu fiquei, gente, né? Aí ela, eu vou ver. Eu falei, olha a Cíntia ali, chama ela. Não precisa. Aí eu peguei, Cíntia. A Cíntia veio, oi, Ângelo. Eu falei assim, ela tá falando que não tá achando os convites. A Cíntia, como assim? A Cíntia moveu o livro ali, os ingressos debaixo do caderninho lá. Ela fez de propósito, sabe? Para fazer a gente esperar. Olha que mimosa. Fora isso, que ela falou, só um minutinho. Enquanto ela tava pegando o convite das pessoas e colocando na urna, ela falava, que situação que você está, né? Você tá pegando comida no Bank Food? Porque, todo mundo fala que nem sempre a comida de lá é boa, né? Que bom que você vai que você vai comer uma comida boa hoje. A gente fez com tanto carinho. Gente, pra que falar isso na frente dos meus filhos? Pra quê? Me diz. Não tem assunto? Cala a boca. Aí ela, mas aqui não está o convite do seu convidado. Eu falei, eu sei, ele vai pagar. Aí ela, tá. Aí acho que o meu amigo percebeu, ele falou, Angela, how much is that? Quanto que é? Eu falei, $30. Ele, não, todo mundo. Quanto que é todo mundo? Eu falei, é 30 cada um. Então, tudo bem, hoje vai ser comigo. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas você dá 30 para ela e depois os 90 tem que pagar a Cintia. Ele falou, tudo bem. Aí a outra lá, né, a mimosa, parece que você já arrumou um namorado. Eu não sei que coisa que é essa, que toda vez que eu arrumava um amigo do sexo masculino, já era meu namorado. Por isso que às vezes eu só tenho amigo homem, sabe? Amigo é tão mais fácil de lidar, porque mulher, né? Eu acho que eu deveria ter nascido homem na outra encarnação. Sério. Aí a gente tava lá na feijoada, todo mundo feliz, a feijoada boa demais, porque eu não sou muito fã de feijoada, sabe? Toda vez que eu vou numa feijoada, ou que eu ia lá no Brasil, né? Era só um monte de pedaço do porco e não tinha feijão. E eu gosto quando tem um feijão preto, né? O caldo grosso, e eu gosto da linguiça e da carne seca. E a feijoada estava muito boa. Ou eu devia estar com muita fome, né? Porque no Food Bank tinha muito frango, frango, frango e frango, né? E parece que quando você come a comida dos outros é mais gostosa, né? Aí o Adrian também gostou, ele gostou do Guaraná, aí ele comeu a feijoada, e ele bem maior que eu, comia muito mais que eu. Eu comi um pouquinho de feijoada, eu gostei, eu falei, vou repetir. No ingresso não estava escrito assim, olha, a feijoada é $30 e você só pode comer uma vez. Não estava escrito isso. Não estava, né? Aí o Adrian comeu uma vez, o prato dele é um prato de pedreiro, assim. Ele foi, comeu de novo, aí a mimosa, você gostou da feijoada, né? Toda, né, se atirando para cima dele. E eu também fui repetir. Aí, quando eu estava repetindo, que eu estava lá fazendo meu prato, ele foi repetir, ela não falou nada. E quando eu fui repetir, ela pegou, chegou perto de mim e falou assim, já tá gostosa?
você tá passando uns maus bocados, né? Ai, tô sabendo. Todo mundo sabia da minha história, porque tava tudo aberto, assim. Eu tava na Bacia das Almas, totalmente assim, fraca, indefesa, desapontada, insegura. Eu tava lá no fundo da Bacia das Almas, sabe? E quando você está na Bacia das Almas, são pouquíssimas as pessoas que te estendem a mão para te tirar de lá. A maioria passa, pisa em cima, cospe, joga lixo. Ai, ela começou, ai, que bom comer uma comida assim, né? Cuidado para não passar mal, tá? Aí minha filha também foi repetir. Ela chegou para minha filha, né? Como se a gente estivesse assim comendo, né? Que nem umas dragas. Ela falou assim: ah, você vai comer de novo? Porque ainda tem gente para chegar e elas não comeram. Gente, que mimosa! Que mimosa! Sabe aquela pessoa assim que para ela se sentir bem, ela precisa fazer você se sentir um lixo? É ela. Eu acho que ela devia estar com dor no cotovelo, porque ela nem tinha comido ainda, ela parecia um colchão amarrado, né? E eu tava lá comendo magra. Ai, é fogo, viu? É fogo. Enfim, outra mimosa na minha vida. E ela gostava de humilhar as pessoas, sabe? Ela achava que porque ela tinha casado com um americano e conseguiu o green card, ela era a, né? Mas o marido era abusivo. E ela, ai, nem vale a pena contar. Gente, assim, ó, exclui. E a gente foi pra feijoada, o Adrian gostou e tudo bem. Chegou a hora de eu mudar da Califórnia para Utah, né? Aí eu tinha um box, era uma caixa da internet que eu precisava devolver, porque aqui cada estado dos Estados Unidos é independente, né? Então aqui nós temos a companhia de energia elétrica, Rock Mount Power, é para Utah, Wyoming, Idaho e eu acho que Nevada também. E o Gas Company, o Enbridge Gas, também é Utah, Wyoming, Idaho. Lá em Califórnia era outra companhia de energia, outra companhia de internet, tudo diferente. E eu precisava devolver o equipamento para poder receber meu dinheiro de volta, né? E eu não tinha como devolver, porque eu ia sair cedo. Eu falei, você devolve para mim? Eu assinei a declaração e ele devolveu. Aí eu vim para Utah, tudo, comecei minha vida. Depois de um ano e pouquinho, o Max mandou mensagem para mim. Oi, Ângela. Oi, Max, tudo bem? Ele, ai, o Dan morreu. Eu, como assim? Ele morreu. O Dan era aquele cara que limpava a piscina, que deu dinheiro pro meu filho, que ficou dando em cima de mim, né? E porque eu não correspondi às investidas dele, ele ficou muito bravo comigo, não quis ser, não quis ser meu amigo, não se despediu de mim quando eu vim embora para Utah. E eu, aqui nos Estados Unidos, as pessoas gostam de enviar cartões, tudo é cartão. Cartão de Natal, de Feliz Ano Novo, de Páscoa, de 4 de julho, de Thanksgiving, de tudo. E todas as datas eu mando cartão para o Rocio, para o Fernando, para o Mr. Sanchez, Mr. Gonzalez, para o Max, para o Dan e para o Adrian, para a Cíntia, sempre mandei, né? E o Dan nunca me respondeu. Até uma vez eu estive lá na Califórnia para visitar o Max, o Rocio, que eu e minha filha, a gente estava indo para a praia, né? Mas eu falei, vamos passar lá. Aí eu sempre passo lá para ver o pessoal, né? E o Dan não quis me ver. Ué, fazer o quê? Eu fiquei triste, né? Porque eu gosto de fazer amigos. Aí o Max me falou, o Dan, no passado, ele foi jogador de futebol no high school, depois ele se tornou jogador de futebol americano na faculdade, até que ele virou profissional. E ele era um cara, assim, que ele sempre se acha, né? Ele é bonito, mas o problema é que ele era muito pegajoso, assim, sabe? Quando ele tava me cortejando, assim, ele em casa direto, não tinha horário para aparecer, ele aparecia no Max, e ele arrumou uma namorada. Ele arrumou uma namorada, e lá em Temecula tem um cassino que é dos Native American. Os Native Americans são os índios americanos, né? Então eles têm a reserva deles, não pagam taxas. E ele foi para esse cassino, para uma noitada lá com a namorada dele. Eu acho que ele bebeu um pouquinho demais. Na volta, quando ele estava passando num cruzamento ali, eu acho que ele não parou e ele esqueceu que tinha que virar. Ele foi reto, bateu de frente com um caminhão e os dois morreram na hora. Eu fiquei muito triste com isso, sabe? Porque eu não queria que ele tivesse ido embora, assim, sabe? Eu não tenho culpa de. Eu queria mandar no meu coração, mas eu não mando, né? Coração é uma coisa que a gente não manda. Então o Dan morreu e eu fiquei triste, né? E a gente podia ter ficado amigo, tudo numa boa. Aí esse Adrian, a gente chamava ele de Doc, porque ele também era médico, né? E eu mandava cartão de Natal para ele. Uma das vezes que eu estive na Califórnia, eu passei para visitar ele, estava tudo bem. Ele falava, Ângela, venha sempre. Eu falava, você precisa para Utah agora me visitar. E eu sempre. E o ano passado eu mandei cartão de Halloween, que é no final de outubro, mandei cartão
no final de novembro, que era o Thanksgiving. Thanksgiving é um feriado muito celebrado aqui nos Estados Unidos, que as pessoas agradecem suas bênçãos, né? Apesar que a história do Halloween é triste, mas a gente agradece. E no cartão, ai, muito obrigada por você ter devolvido a box para mim, muito obrigada por eu ter te conhecido, muito obrigada por você estar na minha vida. Ele não respondeu. Aí mandei cartão de Natal, de Ano Novo, ele também não respondeu. E ele já tinha feito dessa, sabe? De demorar a responder. Eu falei assim, vai ver que ele tá ocupado, né? Que a pessoa quando tá com depressão, assim, ou com estresse traumático por causa da guerra comum, ele tem um momento assim que eles precisam ficar sozinhos, eles não se relacionam, né? Aí eu tava pensando, sexta-feira passada, eu falei assim, eu quero falar nesse vídeo, né, do Adrian, que eu não falei dele. Aí na sexta-feira passada eu liguei lá no Tuscany Ridge e falei com a Molly. A Molly é a secretária que trabalha lá no escritório. E eu falei para ela: Oi, Molly, tudo bom? É a Ângela, você lembra de mim? Ela, a brasileira? Eu sim. Ela, eu lembro. Tudo bem? Eu falei: Tudo bem, e você? Aí eu nem precisei falar dela. Oi, Ângela, você lembra do Adrian? Sabe aquele que morava na frente do seu apartamento? Eu falei: Lembro, então, eu tô ligando exatamente para perguntar dele, porque eu mandei várias correspondências, ele não recebeu. Aí ela falou para mim que ele morreu. Ele morreu. Ele se matou. Ele se matou e ele encontraram o corpo dele uns dias depois. Nossa, isso assim acabou comigo. Acabou comigo. Porque eu fiquei pensando assim, será que ninguém escutou o tiro? Mas assim, ele era veterano de guerra e eu lembro que ele tinha uma coleção de armas lá na casa dele, né? Então eu acho que ele deve ter planejado, ele usou o silenciador, alguma coisa, e se matou. E ele deve ter caído lá, não sei, e ficou. Até que um dos vizinhos sentiu um mau cheiro e chamou a polícia. Aí a polícia foi lá, arrombou, encontrou ele morto. Isso acabou comigo. Acabou. Já é a segunda pessoa que eu conheci aqui nos Estados Unidos que eu perco, sabe? Eu fiquei imaginando, porque eu também já pensei em suicídio, né? Mas eu tinha uma força, assim, eu pensava, nossa, minha mãe vai sofrer demais, meu pai, quem vai levar meu corpo para o Brasil? Meus filhos, eu não quero ir embora como derrotada, né? Eu fico imaginando quanto ele se sentiu sozinho e o desespero que ele estava, porque ele não conseguia se livrar dos fantasmas dele, da guerra, né? Então, foi... Acho que ele pensou, hoje eu acabo com isso. E ele não estava recebendo, ele deve ter recebido, ela falou que ele se matou um pouquinho antes do Thanksgiving. Então, ela não consegue se lembrar a data. Eu não sei se ele recebeu o meu último cartão do Halloween, porque infelizmente a vida segue, né? Assim que acharam o corpo dele, já deve ter limpado o apartamento, alugado para outra pessoa, e as pessoas que receberam os meus cartões, né, devem ter jogado fora. Triste isso, né? Muito triste. Então, foi por isso que eu sumi. Mas vida que segue, né? Vida que segue, simbora. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no meu canal, compartilha com a sua mãe, com seu pai, com seus amigos, por favor. Eu acabei de postar o vídeo do sorteio. Se você quer participar do sorteio, se inscreve nas minhas redes sociais que eu deixei aqui, me segue aqui no YouTube, tá? E comenta naquele vídeo lá, que é segunda-feira que vem o sorteio. Tá bom, gente? Boa semana para vocês, tudo de bom, muita luz. Avante, que a Sapucaí é grande, tem muito chão para a gente desfilar ainda. Vou mostrar uma coisinha. Tcharará, tchará. Chegou o meu certificado da associação National Association of Legal Assistance. Ah, meu certificado de que agora eu faço parte. É tipo uma OAB no Brasil, agora eu faço parte. Tá bom, então, gente? Então, olha, fica atento no sorteio, se inscreve aí, me segue nas redes sociais, se inscreve aqui no meu canal, compartilha. Por favor, me ajuda demais. Uma boa semana para vocês. Que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Namastê. Tchau. Um beijo. E agora eu vim mostrar as minhas netinhas para vocês. Olha aqui. Essa azulzinha aqui, ó, é a Palmira. Ê! Oi, Palmira. Essa daqui é a Elsa. Olha que belezinha. Essa escurinha que vem nadando aqui, ó, essa é a Tundra. Então, nós temos a Tundra, a Elsa aqui,
a Palmira. Aqui a vermelhinha é a Valhalla, né? Essa daqui é a Koi. Então, estão todas aqui. A Tundra, a Palmira, a Elsa, a Valhalla, a Koi e a Amber. Aí os azulzinhos são o Silicon Family e o Thundercats aqui. Ó, eles se escondem, os Thundercats. Vou mostrar aqui para vocês verem que lindo que tá, ó. Elas estão todas aqui esperando. Oi? Oi, belezinha. O que você tá querendo, hein? O que você tá querendo? Ó, elas ficam belezinha perto da mão, ó, não fazem nada. Oi? Oi, que belezinha vocês! Ah, o que vocês estão fazendo aí? Ai, tá mordendo minha... Ó, e elas acompanham.